Temos que falar sobre desigualdade racial. Eleição é um momento central para trazermos à tona temas que são fundamentais para toda a população brasileira, especialmente aqueles temas que afetam a população mais pobre, principalmente a nossa população negra. Como candidato ao Senado e negro, não poderia deixar de falar sobre a desigualdade racial, um problema histórico que acompanha a nossa população, mas que infelizmente tem ficado ausente do debate, principalmente aqui no Distrito Federal. Renovação política é atacar o problema, colocar o dedo na ferida e não varrer para debaixo do tapete os problemas que atingem a nossa população. E como renovação, a gente tem uma grande inspiração, nossa querida companheira Marielle Franco. E aí assim se constitui hoje os três pilares do que a gente está chamando da campanha, que é o debate de gênero, o debate raça, o debate da negritude, da ancestralidade. Quem são essas mulheres negras que estão na favela, seus filhos, suas perdas, suas lutas, seus trabalhos. Entre os vários absurdos que a gente recebeu como resposta durante o processo da construção dessa campanha que a gente abordou esse tema, talvez uma frase que resuma o preconceito presente em nossa sociedade seja essa: estudar não está no DNA dos negros. Durante a construção da nossa campanha, a gente tem voltado a ele diversas vezes e as reações são bastante surpreendentes. Desde a clássica acusação de mimimi até a mais clara reafirmação do preconceito existente em nossa sociedade. Para falar das consequências do racismo no nosso dia a dia, é importante a gente ir lá atrás e conhecer um pouco a história do Brasil. Por 3 séculos, a economia do Brasil foi baseada na exploração da mão de obra da população negra. Enquanto os negros faziam todo o trabalho pesado, geravam renda para o nosso país, essa renda era diretamente absorvida pela população branca, que dominava a economia. Esse processo de escravidão foi interrompido por uma abolição que não foi sucedida de nenhum processo de compensação. Muito pelo contrário, quando a gente teve a abolição da escravatura, a gente teve início uma política de embranquecimento da nossa população. Ou seja, o país passou a importar mão de obra branca para embranquecer a nossa população e alijou da sociedade a população negra. Essa exclusão social tem consequências que perduram até hoje. Entre essas consequências, vale destacar a desigualdade social. Até um economista famoso, Thomas Piketty, que estuda muito a diferença da distribuição de renda em todo o mundo, aponta a escravidão como um dos pontos centrais e determinantes para a desigualdade de renda que a gente tem até hoje no Brasil. O racismo no Brasil é estrutural e está presente nas mais diversas áreas. Apenas para exemplificar, eu vou pegar 3 áreas: acesso a emprego e renda, acesso à educação e segurança pública. Se a gente for analisar o desemprego, mais de 63% dos desempregados são negros. Se a gente for analisar a média salarial dos negros é quase metade da média salarial dos brancos. Se a gente for comparar ainda a situação das mulheres negras, a situação é ainda pior. O salário das mulheres negras, quando comparado com homens brancos, é 42%. Se a gente seguir no ritmo atual, nós vamos levar pelo menos 80 anos para atingir alguma situação de equiparação entre negros e brancos em nossa sociedade. Mas não é só no acesso ao emprego e renda, na educação também as diferenças são gritantes. De acordo com dados da ONG Todos pela Educação, a quantidade de pretos e pardos analfabetos é de 11% em nosso país, enquanto entre os brancos é de apenas 5%. A quantidade de jovens com mais de 14 anos que permanecem estudando entre os brancos é de mais de 70%, enquanto entre os negros é de apenas 50%. De acordo com dados do PNUD, a quantidade de negros no ensino superior no Brasil é de menos da metade da quantidade de brancos, mesmo com as políticas de cotas nos últimos anos que ampliaram muito o acesso dessa população às universidades em todo o país. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque o nosso ponto de partida é muito diferente do ponto de partida da população branca. Por isso, é muito complicado simplesmente falar em meritocracia em nosso país quando a gente está comparando pessoas que estão em situações absolutamente distintas. Mas você deve estar perguntando, o que você tem a ver com isso? Eu sou candidato ao Senado aqui pelo Distrito Federal e eu sei o quanto o Senado pode mudar essa realidade. E o primeiro passo para isso é investir em educação. A gente precisa levar educação de qualidade para os locais onde está concentrada a nossa população mais pobre, que é onde está também a nossa população negra. Com acesso à educação de qualidade, a gente aumenta substancialmente as chances dessa população romper com esse processo histórico de exclusão social.
Nossa polícia, de acordo com a Anistia Internacional, é uma das que mais mata no mundo. E suas vítimas preferenciais são jovens de 15 a 29 anos, na sua grande maioria, negros. Também entre os policiais que morrem durante as operações, a maioria esmagadora deles são negros. Ou seja, nessa escalada de violência, a principal vítima continua sendo a população negra. Só para se ter uma ideia, no último ano, a gente teve 4.200 autos de resistência. O que é o auto de resistência? É o registro de mortes em razão de operações policiais. Infelizmente, grande parte desses autos de resistência não levam a uma investigação, não levam a uma apuração para saber se essa morte foi resultante de uma operação policial ou se foi uma execução. Em 2012, quando trabalhava no Ministério da Justiça, eu trabalhei na construção de um projeto que põe fim aos autos de resistência. Um projeto que determina simplesmente que toda vez que ocorrer uma morte resultante de operação policial ou de qualquer agente do Estado, essa morte tem que ser investigada para saber se foi resultado do regular cumprimento da sua função ou se ela foi resultado de uma execução. Como eu disse no começo, eleição é o momento da gente debater os principais problemas que afetam a nossa população. Também é o momento de escolher pessoas comprometidas e que tenham projeto para enfrentar esses problemas. No Senado Federal, pretendo trazer à tona todos os problemas da desigualdade racial. Pretendo enfrentar com coragem os problemas da falta de acesso a emprego e renda, os problemas da falta de acesso à educação e, principalmente, o problema da violência, que tanta tragédia, que tanto sofrimento tem causado às famílias brasileiras, principalmente a nossa população negra. Se você concorda que a desigualdade racial é um problema do Brasil, se você concorda que esse problema deve ser enfrentado pelos seus representantes no Congresso Nacional, não tenha dúvida. Vote Marivaldo 500. Esse é o meu compromisso, essa é a minha história.